continuo lendo aqui. Não é digno o vosso motivo, versículo 6, de vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa, e o fermento aqui na igreja de Corinto era fermento brabo. Era fermento da imoralidade sexual. Um filho, tendo um pai, tomou a madrasta. Que fermento! Paulo diz, purificai-vos do vosso fermento, fermento da imoralidade. Olha o fermento que estava inchando o bolo, o pão. A igreja de Corinto, purificai-vos do vosso fermento para seres nova massa. Arranque esse fermento do meio da congregação, da igreja dos santos. Retire esse fermento. Tire esse fermento no meio de vós. Que vocês sejam uma nova massa. Purificai-vos do fermento velho para seres nova massa, já que sois sem fermento. Aí ele vai falar, pois a nossa Páscoa é o Mashiach. Na Páscoa, lá em Mateus 26, quando ele toma o cálice, esse cálice é o meu sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, não todos, porque nem todos vão ser salvos, só os escolhidos. Ele pega o pão, e o pão era o quê? Sem fermento, pão asmo. Não deveria haver pecado, imoralidade, gente imoral dentro da congregação. Um caso vai levar um segundo caso, 100 casos. Quanto maior a congregação e passando pano quente no pecado, mais pecado vai entrar dentro da congregação, pois nossa Páscoa é o Mashiach. E na Páscoa lá, em Mateus 26, o pão era asmo. Não tinha fermento. Nossa Páscoa é o Mashiach, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia, da perversidade, mas com pães ázimos. É o que Paulo está dizendo. A igreja tem que ser pães ázimos, não pode ter fermento, impuro, recluso, não pode ter fermento na igreja. Esse tipo de gente tem que sair, tem que ser expulso, tem que ser eliminado, tem que ser entregue a Satanás. Ébrios, beberrões, avarentos, idólatras, adúlteros, prostitutas, prostitutos, avarentos. E Paulo chegou a dizer, eu não quero que vocês nem comam com tal homem, ainda que ele se diz irmão ou irmã, e vive uma vida de fermento. Você, o pão asmo, não mistura com pão com fermento. A nossa Páscoa é o Mashiach. Não pode haver imoralidade. Se houver, expulsa logo o fermento, não deixa a coisa render, multiplicar, inchar. Celebremos, portanto, a festa. Que cada culto, reunião deve ser uma festa entre os santos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade, porque o Mashiach usou pão asmo. O pão com fermento no dia da ceia era o Judas Iscariotes que foi vender Yehoshua Mashiach por 30 moedas de prata, e o Satanás entrou em Judas, o traidor. Ele não podia continuar naquela festa da Páscoa de Yehoshua Mashiach com os apóstolos. Ele foi embora. A igreja deve ser santa. O povo de Deus deve ser zeloso, especial, de bons obras, deve ser santo. Quem quer o pecado, escolheu o pecado, que vai viver no mundo, vai viver em motel, não dentro da congregação, e é em casa, não é dentro de templo, não. Vai viver em campo de futebol, vai viver com a cara, os olhos atolados nas novelas da televisão, nos filmes de Hollywood, em Facebook, em coisa imoral, em rede social. Não quer ser santo, viva nos botecos, nos bares, de roubo em roubo, de mentira em mentira, de imoralidade em imoralidade, de pecado em pecado. Mas dentro da igreja, todos devem ser pães ázimos, sem fermento, na pureza e na verdade. O mal, eu preguei aqui, tem uma pregação minha, o mal
Por si mesmo ele se destrói. Ou seja, se alguém não abandona o fermento da malícia, da perversidade, do pecado, não quer abandonar o pecado, também não permanecerá de pé diante de Deus e Jeová, o Pai, porque Ele é santo, e Yehoshua, o Filho é santo. Eu vos escrevi em minha carta. Ele tinha dado uma outra carta, que não tivesse relações com devassos. Quer dizer, qualquer um que foi imoral, eu sou batizado em nome de Yehoshua. Paulo disse que só batizou, acho que é a família de Estefanos, lá em Corinto, né? Não lembro de ter batizado mais ninguém. Eles não podiam nem alegar, vocês não podem me expulsar, porque Paulo me batizou. Paulo diz, eu fui enviado para pregar, não para batizar. Eu batizei alguns. Mas se tratando de gente perversa, ele já tinha escrito em uma carta, não ter relações, não andar junto, não comer junto, não se sentar junto. Dois só podem andar juntos se tiver de acordo. No caso aqui, se não expulsar, essa igreja morre. Porque ela coloiou com pecado. Não me referia, de modo geral, aos devassos desse mundo, ou aos avarentos, os ladrões, ou aos devassos, pois então tereis que sair do mundo. Nós vamos sair no rapto, né? Mas enquanto estiver no rapto, um irmão tem uma padaria, eu tenho um salão de cortar cabelo, o outro tem isso, aquilo outro. Vamos ter que nos relacionar com as pessoas, mas sem participar do pecado. É só negócio. Nada dessa amizade, coisa que cola ao ponto de sair junto, fazer a mesma coisa. Não, Yehoshua salvou prostituta e não prostituiu, salvou bêbado e não bebeu, salvou a mulher adúltera, a mulher samaritana, mas ele não viveu da forma que ela estava vivendo. Não, era ela, a mulher adúltera, eu vou voltar agora nisso, e a mulher samaritana, que tinha que mudar de vida para seguir Yehoshua. Você precisa mudar de vida. Arrependei-vos! Atos 2:38. Cada um de vós seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach para perdão dos pecados, para receber o dom, Roa, Kadosh, do Espírito Santo. Quer dizer, quer caminhar na palavra? Em primeiro lugar tem que haver arrependimento, e arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de rumo, mudança de objetivo, mudança de sonho. Sonho que eu estou falando não é sonhar de noite na cama, é alvo, é meta. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudar a forma de agir, a forma de pensar. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudar a forma de falar, é mudar a forma de olhar para tais coisas, olhar para as coisas erradas, já não olha mais. Feche os seus olhos, Davi diz, eu não colocarei, Salmo 101, né? Coisa impura diante dos meus olhos. Arrependimento é mudança. Aí não é Deus que tem que se arrepender. Deus tem que se arrepender do quê? É você, homem, mulher, que tem que se arrepender. A começar, se você está numa igreja, numa religião, dos credos, dos dogmas, das doutrinas, da teologia, das falsas revelações que nem combinam com a Bíblia, das falsas igrejas, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores. Deus não tem que se arrepender, mas Ele chama todo homem e mulher para o arrependimento. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas união ilegítima, eu também queria entrar um pouquinho nisso. Isso aí, se casou errado, vai ter que ser igual ao tempo de Êxodo, vai ter que colocar em ordem.